Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um tempinho de devocional. Esse tempinho tão gostoso que a gente tira aqui juntas. E mais uma vez nós estamos aqui nós estamos dando continuidade no nosso livro Diário Devocional. Para você que caiu de paraquedas hoje, este é o livro que nós estamos usando. Então, estou seguindo ele. Se você tem ele, você pode utilizar junto comigo. Mas também, se você não tem o livro, não tem problema nenhum, a gente vai estar conversando aqui, levantando alguns pontos importantes, você vai conseguir acompanhar da mesma forma, tá bom? Então, sejam bem-vindas. Eu estou muito feliz porque o tema de hoje é um tema, assim, muito importante para a nossa caminhada com o Senhor, muito importante para nós mesmos, para os lugares onde a gente está inserido. Então, o tema de hoje é comparação. Eu quero agora de cara que se você tem como fazer isso, feche os teus olhos onde você está e nós vamos conversar com o Senhor. Deus, eu quero te agradecer por mais esse tempo, Deus, de devocional, esse tempo gostoso de aprender com o Senhor, onde o Senhor vai falar ao nosso coração, onde nós vamos poder adquirir mais sabedoria, conhecimento através da Tua Palavra. Então, transforma o nosso coração, a nossa mente nesse tempo que a gente vai ter agora. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos lá? Olha só como está o meu caderno, meu livro de devocional, porque hoje o assunto tá tão legal, é tão fundamental falarmos sobre isso que eu falei, eu não posso deixar passar nenhum pedacinho de coisas assim que eu aprendi ao longo da minha história, das minhas experiências com isso. Então vamos lá. Comparação, que palavra difícil, porém muito, muito, muito conhecida por muitas de nós, talvez seja o teu caso. E a comparação, ela é um dos maiores inimigos do nosso desenvolvimento como pessoa. Já parou para pensar que muitas vezes você está no mesmo lugar há tanto tempo justamente por causa de comparação? A comparação, ela tem 3 níveis, talvez vou chamar assim. Você, ao se comparar com alguém, você talvez olha para a pessoa e percebe, puxa, que bom, né? Me sinto superior a elas porque eu vejo o que elas estão fazendo e percebo que eu estou em outro nível, ai, nossa, olha, vi, seja em qual área for, olhei, observei, estou bem na fita, estou ótima. Quando você se compara e você olha para as pessoas com esse ar, né, de superioridade, que bom que eu estou num lugar maior, melhor, já atingi tal nível, seja lá em qual área for, você vai ter uma reação e isso é totalmente pecaminosa. Quando você olha para a pessoa, para a situação, para a casa, para o marido, para a família, para o trabalho, para o corpo, seja lá o que for, quando você olha e você percebe que você está abaixo dela, né, no seu entendimento, que você olha com um olhar de inferioridade, do tipo, puxa, eu não estou nesse lugar, eu ainda não atingi esse lugar, eu não consigo chegar lá, por que aquela pessoa conseguiu e eu não? Você também tem uma reação pecaminosa. E você também tem um terceiro nível, de você olhar para as pessoas, seja qual for a área da vida, e você perceber, poxa, eu tô igual, eu tô no mesmo nível, no mesmo patamar, com o mesmo conhecimento, com o mesmo corpo, tendo as mesmas coisas, até às vezes nessa coisa meio, sabe assim, santidade que há pecaminosidade, né? Como é que isso é possível? Mas isso é possível. Talvez você olhar para a vida cristã de alguém e você falar, não, eu sei mais ou menos a mesma coisa, a gente tá igual, e isso também gera uma reação pecaminosa. Então, quando você ao se comparar com alguém e você se sente inferior, ele pode trazer quais reações pecaminosas? Murmuração. Você pode se sentir encovardada, sei lá se existe essa palavra, mas com medo. Você pode se sentir triste. A sua autoestima, ela despenca. Por quê? Porque você olha para alguém e todas as pessoas se tornam superiores a você, seja em qual área for. A reação de você olhar para alguém e se sentir superior a elas, do tipo, puxa, observei e estou bem melhor que ela, seja em qual for a área, você também vai ter uma reação pecaminosa, que é, muitas vezes, o do desprezo, o da arrogância, o da autossuficiência. Então, e também esse terceiro nível, quando você olha para alguém, você está
você se equivale ali naquele nível, você também traz algumas reações muito tristes, que muitas vezes tem a ver até com acomodação. Você se sente confortável, então você fica no mesmo lugar, você não cresce, nada acontece. Então, veja como qualquer que for o tipo de comparação, a comparação em si sempre vai ser pecaminosa. Existe uma diferença, e aí eu acho que é legal a gente abordar aqui, que é a inspiração, a admiração. Tem várias pessoas que eu olho, eu observo, eu acompanho, às vezes nas redes sociais, ou às vezes perto de mim, e eu olho, eu quero saber o que a pessoa está fazendo, eu quero ver como que ela está vivendo. É muito, muito comum nos nossos dias isso, né? A gente acompanhar a vida real das pessoas. E isso é muito bom, de você ter as pessoas como inspiração. Sei lá, às vezes, vamos falar aí uma coisa bem superficial, mas às vezes você está... não é superficial, não, acho que não é a palavra adequada, mas vamos lá. Vou pegar esse tema que é o corpo, a saúde, o físico. Então você começa a seguir pessoas que estão vivendo isso, que estão ensinando como é que come melhor, estão ensinando a treinar, enfim, você olha para aquilo com inspiração, isso é muito legal. Mas o problema é quando a gente descuida do nosso coração. E aquilo que era admiração e inspiração se torna comparação, e aí vai te levar a lugares em que são pecados. Né? E a gente vai ter que aprender a lidar com esses sentimentos, com o pecado em si. Então, veja, comparação, ela é destruidora. Não tem outra palavra. Comparação, ela é destruidora. Você vê lá, por exemplo, um caso aí da palavra de Deus que nos ensina sobre o que acontece quando a gente se compara. Eu queria pedir que, se você tiver aí com a sua Bíblia aberta, em Números, no capítulo 13. Números, capítulo 13. Deus envia Moisés, né, e o povo de Israel para uma missão, ou melhor, para uma caminhada, uma peregrinação até chegar em algum lugar. Deus chamou aquele povo para chegar em um lugar. E veja, de antemão, né, se Deus chamou, é nele que nós vamos confiar, ele é que sustenta todas as coisas. Então, é muito importante entender isso. Deus chamou aquele povo, chamou Moisés, chamou o povo. Mas olha o que aconteceu, que interessante. Números no capítulo 13, lá no comecinho, no versículo 1, diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Então veja, aqui aconteceu uma coisa bem interessante. O Senhor diz a Moisés: mande pessoas para a terra onde eu estou enviando vocês, onde eu estou sustentando vocês nesse processo, nessa caminhada. Envie homens para que eles possam ver o que eles vão enfrentar, quem são as pessoas. Eles precisam ver, conhecer o território onde eu estou enviando vocês. E aí lá para baixo, lá no versículo 17, diz assim, aí depois vocês podem ver com mais calma, acho que é legal. Mas vamos lá, versículo 17. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: Subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas. Então veja lá, né? Ele dá instruções do que se deve observar ali para conhecer o território, as pessoas e tudo mais. Desce mais um pouco, lá no versículo 20, então eles retornam para dizer a Moisés o que eles viram. Versículo 20 diz: Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. E aí, versículo 30. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Afinal, o próprio Deus estava com eles. Versículo 31. Mas os homens que tinham ido com ele disseram:
Não podemos atacar aquele povo, é mais forte que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devoram os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura, são enormes, são gigantes. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Vejam que coisa é a comparação. Eles foram mandados para conhecer o território e eles voltaram com um relatório extremamente de comparação. Olha o nosso tamanho, olha o tamanho deles, olha quem somos, olha quem eles são. Olha enquanto estamos, olha enquanto eles estão. E a comparação, ela destrói, ela pode destruir aquilo pelo qual Deus mesmo te chamou. Então veja que coisa, que exemplo claro sobre o que pode acontecer quando a gente se compara. Deus foi quem chamou aquele povo. Deus era quem estava com eles. Eles não precisavam de mais nada, eles já tinham Deus. E vejam o que acontece quando, às vezes no nosso caso, nas nossas experiências, mesmo sabendo que Deus está com a gente, mesmo entendendo que foi Deus quem nos chamou para determinada situação que a gente está vivendo, quando nós nos comparamos, quando a gente olha para as pessoas e vê que eles são maiores, melhores, a gente vai murchando e a gente esquece quem foi que nos chamou. E a gente olha para as nossas próprias forças e pensa: eu não vou conseguir, pois veja, olha fulana, eu não vou dar conta, pois olha tal pessoa. Como isso é triste. E eu elenquei aqui duas coisas que são problemas para aqueles que se comparam. Ou melhor, talvez são dois motivos problemáticos que acontecem com quem se compara, que tem essa prática, que peca nisso, que não consegue se desvencilhar em observar as pessoas e achar que está de menos, que está de mais, como se as pessoas fossem aquelas que você se espelha, no sentido de a missão vem do que eu vejo na vida das pessoas. A minha vida precisa estar bem quando estiver igual àquela pessoa, igual àquela família, igual àquele trabalho que tal fulano tem. E veja, olha só que importante isso aqui. Duas coisas que levam ou que são respostas da comparação. A primeira delas é a insegurança. Talvez isso seja um problema na sua história porque você é uma pessoa insegura. Insegura no que exatamente, Lari? Insegura em quem você é em Deus. Em quem você é em Deus. Você sabe que, olhando para a minha história, e assim, eu já tive muito problema com essa área. E eu lembro que, por isso que eu trouxe essas duas coisas que são bem pessoais minhas, coisas que eu vejo na minha história. Eu olhava para mulheres, né, principalmente no início da caminhada, no boom das redes sociais, da influência, da pregação, na época que comecei a pregar fora e Deus me levando para alguns lugares. E eu não tinha muita referência e nem até não sabia muito do que Deus, para onde Deus estava levando, o que Deus estava fazendo. Então, eu me apeguei em algumas personalidades das redes sociais, de pessoas, de mulheres, em que eu olhava para a vida delas, olhavam para o que elas estavam fazendo, falando, tinham de conhecimento, tinham de influência, olhava para elas e pensava, vai ter sucesso, entre aspas, acho que essa palavra é bem ruim, mas assim, no sentido de dar certo aquilo que Deus me deu quando estiver vivendo exatamente isso que fulano está vivendo. Vai ser o fim da obra do Senhor na minha vida, vou dizer assim, né? Completei a boa obra, êxito final foi quando eu estiver nesta posição que fulano está, falando como ciclana fala. E o que eu percebo na minha história é que, muito interessantemente, Deus fechou todas as portas que eu imaginava que seriam as portas, afinal foram as portas que fulana, outra, levaram a sua vida, abriram essas portas, Deus abriu essas portas para essas mulheres e quando chegou na minha vez não abriu. Em várias situações, né? Eu vou lembrando assim, elencando na minha mente, várias situações eu percebia, puxa, eu tenho que ir por aqui, olha, todo mundo está indo por aqui. E Deus simplesmente se calava, eu nitidamente percebia que isso era por minha força. E eu retrocedi e dava um passo para trás.
E Deus foi tratando isso no meu coração de uma forma até que eu cheguei a algumas conclusões, entendendo a palavra do Senhor, né, em oração com o Senhor, no meu secreto com o Senhor, de que não, eu posso me inspirar, ter elas como referência, porém o meu modelo daquilo que Deus quer fazer na minha vida, na minha história, na história da minha igreja, na história das minhas redes sociais, na minha história, enfim, na minha trajetória com o Senhor, o modelo não são o que elas estão vivendo. O modelo é aquilo que o próprio Deus imprimiu em mim. E como isso é difícil de entender? Porque é mais fácil a gente olhar para alguém e falar, sucesso é isso. Mas será mesmo? Porque talvez coisas que elas estão vivendo e que são bom, é nobre, é bom, na minha história não é, porque Deus tinha outra coisa. Então, é bem importante isso. A insegurança sobre quem eu sou em Cristo me leva a me comparar. Me leva a me comparar. Eu não sei quem eu sou, então eu preciso de pessoas, de coisas, para saber como eu vou estar bem, para saber um caminho certo. Mas quem é você no Senhor? E foi isso que eu comecei a trabalhar na minha história. Quem sou eu no Senhor? Quem sou eu no Senhor? Qual é a minha história com o Senhor? Para onde o Senhor quer me levar, que talvez vai ser completamente diferente de todo mundo em números, em área financeira, em influência, em conhecimento, em sabedoria, em experiência, em seja lá qual for o pacote que eu criei na minha mente. Talvez vai ser diferente de todo mundo. Talvez vai ter uma virada de coisas na minha vida que não vai ter na vida de ninguém. E que vai ser coisas que eu vou ficar offline completamente, vivendo na minha igreja local, cuidando das minhas pessoas só. E talvez vai ser muito diferente do que eu imagino que deva ser o pacote Larissa de ser quando chegar no fim de tudo, vai ser isso. Talvez é completamente diferente do que Deus planejou. Porque não tem a ver com isso, não tem a ver com as pessoas, não tem a ver com aquilo que eu criei, tem a ver com aquilo que o Senhor imprimiu em mim. Então, saber quem você é em Deus te afasta da comparação. Porque afinal, eu sou completamente diferente do que fulana é, de quem essa pessoa é, de quem eu estou me comparando. Eu tenho outro objetivo, eu tenho outro contexto, eu tenho outras experiências. Então, saber isso te dá força para você ser você. E a outra coisa que é muito importante é, muitas vezes, quando nós lidamos com a comparação, muitas vezes tem a ver com idolatria a si mesmo. Porque eu amo tanto estar bem, ter as coisas que eu imagino que é bom, ser como fulana, ter a que a fulana tem. Eu amo tanto essas coisas, sou tão apegada a estar confortável, bem, do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero, e aí eu preciso o tempo todo estar me comparando para descobrir como eu vou ficar melhor. Então, gente, é muito importante isso. Talvez você não vai ter nada do que as pessoas que você está admirando e que você muitas vezes está se comparando vai ter. Às vezes sua vida vai ser completamente diferente. E tudo bem. E talvez você não vai ser não estar, né, confortável como tais pessoas estão, chegar naquele nível profissional que tais pessoas estão. E daí, o que importa? O que importa? Importa é que eu seja exatamente aquilo que Deus quer que eu seja. Eu sou única. Eu sou única. E olha só, eu quero terminar com Romanos, no capítulo 12, versículo 3. Olha só o que diz Romanos 12, 3. Diz assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenham de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenham um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Eu acho esse versículo fantástico, porque é exatamente isso. Sabe, é tão triste quando muitas vezes a gente olha pessoas que têm um conceito tão mais elevado acerca de si mesmos. E isso, muitas vezes, vem justamente de comparar a sua história com a história das pessoas e tentar encontrar em que lugar na vida dos outros, olhando para o nível social, o nível, sei lá, estou aqui chutando várias áreas, que a pessoa está aí tentando me encontrar. Poxa, eu estou aqui, então eu preciso crescer mais isso, eu preciso diminuir isso, eu preciso... Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. O modelo é Jesus.
O modelo é Jesus. O modelo não é a minha vizinha, o modelo não é as coisas que a minha chefe tem, o modelo não é a família da minha amiga, o marido da minha amiga, o modelo é o que Jesus tem para a sua história de maneira exclusiva. Eu quero agora trazer um exercício para vocês, que talvez vai ser meio dolorido, mas eu acho bem importante. O exercício é o seguinte: faça uma lista com quem você está se comparando. Você consegue ser sincera com você a esse ponto de você conseguir fazer uma lista de pessoas que sinceramente você percebe que existe uma comparação? Você não consegue se desligar das redes sociais porque você precisa ver o que a pessoa está fazendo? Você não consegue ficar sem saber o que fulano está vivendo porque você de alguma forma quer saber como que você está nisso? Você consegue fazer uma lista do nome dessas pessoas? E olhando para cada nome, eu queria que você respondesse 2 perguntas. No que e por quê? No que e por quê? A resposta disso vai definir muita coisa sobre você e até sobre as coisas que você tem esperado, as coisas que você tem vivido, os desejos do seu coração. Muita coisa vem para fora quando a gente faz isso de forma exercício mesmo, de descobrir essas respostas. Então, faça o nome da lista das pessoas e responda no que você tem se comparado e por que você acha que você tem se comparado a isso. E por último, eu quero que você coloque aí do lado do seu papel que você está escrevendo, como você costuma reagir diante de 2 coisas. Como você costuma reagir diante de suas limitações e de suas qualidades. O que isso significa? Olhando para suas limitações, como você reage quando você observa nas redes sociais, no seu convívio, as suas amigas, as pessoas que você de alguma forma está olhando, né? Quando você olha para essas pessoas e você percebe que existem limitações suas, seja qual área for, como você reage? Como você se sente? E aí também, então, como você costuma reagir diante das suas qualidades? Quando você olha e você percebe, não tenho problema com isso, estou ótima nesse lugar. Nossa, olhando, estou bem. Como você costuma reagir? Como você se sente? Tá bom? Quero que você faça esse exercício e eu espero que o Senhor continue falando ao seu coração e principalmente colocando o Espírito Santo para te mostrar durante a tua vida, no teu dia a dia, no teu trabalho, na tua casa, nas redes sociais, continuar trabalhando esse tema com você, porque ele define muita coisa. Não deixe que a comparação destrua aquilo que Deus tem exclusivamente na sua história para fazer. Não deixe que a comparação destrua você, tá bom? Deus abençoe e até o próximo devocional.